Oi, pessoal, bem-vindos à primeira aula de História do Brasil online. Para quem não lembra, meu nome é Raquel, estou no terceiro ano de História e eu comecei esse ano a dar aula no Cuca de História do Brasil. Nós vamos começar o assunto falando de grandes navegações. Esse conteúdo já está disponível no Drive do Cuca em PDF, com resumo em exercício, e vamos retomar todo esse conteúdo. Como vocês devem se lembrar, eu falei para vocês que eu gosto de trabalhar muito o contexto em que a história do Brasil estava inserida. Então, para a gente começar com o Brasil pré-colonial, é importantíssimo entender as grandes navegações, o porquê elas aconteceram e o porquê Portugal saiu na frente. Bom, então, vamos lá. As grandes navegações, é um período histórico que aconteceu no século XV até o começo do XVI. E nessa aula a gente vai ver o que foram as grandes navegações, o que consistiu esse período histórico, qual a importância das mudanças que as grandes navegações causaram na sociedade europeia e como o descobrimento da América também influenciou nessas mudanças. E para isso nós veremos o contexto europeu, a necessidade que esse contexto criou de busca por rotas marítimas alternativas à já usada, porque Portugal saiu na frente e com a descoberta do Brasil. Que papel o Brasil passou a desempenhar nesse contexto mundial? Porque as grandes navegações elas podem ser entendidas como o início da globalização, que o mundo saiu do eixo Europa, Ásia, África e passou a integrar a América também. A Oceania ela foi descoberta posteriormente. Mas, para entender as grandes navegações, elas começaram durante a Baixa Idade Média. Então, a gente precisa entender essas mudanças que aconteceram na Europa a partir da Baixa Idade Média. Bom, a Idade Média foi um período muito grande da história, que durou 10 séculos, e ele é costumeiramente dividido entre dois períodos. A Alta Idade Média, que foi do século V ao X, e a Baixa Idade Média, que foi do final do século XI, foi até o século XI, a Alta Idade Média. A Baixa Idade Média foi do final do século XI até o século XV. E, resumidamente, o que aconteceu em cada período? A Alta Idade Média representa o ápice do feudalismo, que é um sistema próprio daquela época que tem as suas características econômicas, sociais e políticas. Já na Baixa Idade Média, esse sistema que se consolidou durante a Alta começou a entrar em crise. E essa crise levou a Europa a ver que eles precisavam expandir o seu mundo e foi o que levou às grandes navegações. Aqui do lado tem um gráfico que mostra como o comércio e o feudalismo foram opostos. Aqui tem os séculos, e essa linha do século e essa do feudalismo. O feudalismo vai crescendo a partir do século V, seu ápice no século XI e começa a cair. Enquanto o comércio faz o oposto, porque vocês vão ver em história geral que Roma era um império muito urbanizado e tinha bastante comércio. Então o comércio que era alto, ele foi caindo, enquanto o sistema feudal foi subindo. Ele encontrou o seu ponto mais baixo no século XI, mas ele não desapareceu. Ainda existia comércio, mas em uma escala muito menor. E ele voltou a subir, principalmente a partir do século XV, que é quando a gente teve o Renascimento. Bom, mas quais essas características do feudalismo que vão entrar em crise durante a Baixa Idade Média? O feudalismo ele tinha economia essencialmente agrária e de subsistência. Então, o que era isso? A economia ficava no campo, só que eles não plantavam só um produto, como a gente vai ver que o Brasil fazia. Eles plantavam vários produtos, várias comidas, e cada feudo usava dos seus produtos para se autogerir, não havia trocas. E o comércio era reduzido porque não havia excedente e não havia troca. O poder do rei era limitado e simbólico. Havia reis, mas o poder mesmo, o poder efetivo, de fato, ficava na mão dos senhores feudais. Lembram que eu comentei com vocês de Game of Thrones? Que o George Martin, ele usa do sistema feudal, que tinha as relações de suzerania, vassalagem, tinha um rei,
E cada senhor feudal, ele era o senhor da sua região. E eles prestavam juramento ao rei, e quando o rei precisava do auxílio deles para uma guerra, ele chamava os senhores feudais, e os senhores feudais atendiam ao seu chamado, porque eles haviam feito um juramento de honra ao rei. Então, esse poder do rei era limitado, formava uma coerência cultural, porque todos dependiam do mesmo rei, mas quem ainda tinha o poder de fato eram os senhores feudais dentro do seu feudo. A sociedade era estamental, ou seja, dividida em classes, com a mudança de classe muito reduzida. A Igreja Católica tinha uma grande força, influenciava na política, economia e sociedade. Como eu já falei, o poder político era descentralizado, não ficava na mão do rei, mas sim dos senhores feudais, que criavam, dentro de cada feudo, as próprias leis, os próprios impostos, os próprios tributos e as obrigações de serviço. Os servos que trabalhavam nos feudos, eles tinham umas obrigações muito... Hoje a gente olha e são umas obrigações um tanto quanto... não esquisitas. Esquisitas não é uma palavra boa, mas é um pouco quanto inadmissível se a gente for olhar com o nosso olhar do século XXI. Vocês vão ver isso melhor com o professor João de História, que ele vai explicar bastante das relações. E a relação de suzerania e vassalagem que os senhores feudais tinham com o rei, de que eles tinham essa obrigação militar e todo o trabalho era feito pelos servos. A nobreza era responsável pela guerra. Os servos trabalhavam e a igreja pela fé. Um detalhe importante que eu coloquei aqui em vermelho, que o rei ele tinha autoridade simbólica, certo? Mas ele tinha um papel de líder militar, porque havendo guerra, ele chamava todos os senhores feudais a si. Então, durante os períodos de guerra, o poder era centralizado na mão do rei. Então, reinos que tiveram guerras durante a Idade Média, eles tiveram um poder real mais fortalecido do que outros que não tiveram guerra. Aqui, a gente tem uma pirâmide social da Idade Média. No topo, vocês veem a realeza, a alta nobreza e o alto clero. Um pouco mais abaixo, a nobreza média. E aqui, a partir da nobreza média, que eram cavaleiros, patriciado urbano, tinha separação entre elite e o povo. Aí no povo tinham grupos intermediários, artesãos e comerciantes ricos, lavradores ricos, profissionais liberais, que posteriormente vão fundar a burguesia. Grupos modestos, camponeses com terras, pequenos artesãos, comerciantes. E aqui as camadas mais pobres, que eram os servos, jornaleiros, trabalhadores e os marginalizados ou excluídos, que estavam fora dessa sociedade. Mas o que levou essa sociedade à crise? No século XIV, o ponto alto da crise do feudalismo na Baixa Idade Média foi durante o século XIV. Mas o que aconteceu nesse século? Nós costumamos falar que se juntaram os 3 cavaleiros do Apocalipse, que foram a peste negra, as guerras e a fome. A peste negra foi uma doença que teve seu ápice entre 1347 e 1350 e dizimou simplesmente 1/3 da população europeia. E a peste negra, toda essa instabilidade, essa doença e as baixas condições de higiene da época fizeram a doença crescer bastante, se propagar bastante. E a peste negra fez com que muitos servos abandonassem as terras de seus senhores. Essas terras, abandonadas pelos servos, ficaram sem ter gente para trabalhar, para cultivá-las, e gerou a fome. As guerras. Aconteceram várias guerras. Aconteceram guerras entre senhores e camponeses, porque a falta de alimentos, terras cultiváveis e a maior repressão aos servos que estavam fugindo fez com que eles entrassem em conflito. E também tiveram guerras entre os países. A mais famosa é a Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra, que acabou fortalecendo a monarquia francesa. A Guerra dos 100 Anos, caso vocês não se lembrem, uma personagem muito importante da Guerra dos 100 Anos foi a Joana d'Arc, que depois foi condenada por bruxaria. E, pra gente, pra história de Portugal e do Brasil,
uma guerra muito importante é a Guerra da Reconquista, que foi a guerra dos países ibéricos, que são Portugal e Espanha, as futuros Portugal e Espanha, contra os árabes muçulmanos que estavam invadindo a Europa pela Península Ibérica. Nós vamos ver mais pra frente com mais detalhes essa guerra. E a fome. Guerras geram fome, a peste negra gerou fome, e os feudos, eles eram autossuficientes e o comércio era escasso. Vocês lembram disso? Então não havia troca. Mas as técnicas de agricultura daquele período eram rudimentares. E as terras férteis estavam se esgotando e eles não sabiam como retomar as guerras. Como retomar a fertilidade dessas terras. Então, eles não tinham mais terra para cultivar comida e a comida foi acabando. E o pouco alimento produzido teve um aumento significativo de preço, que ainda aumentou a fome, porque não era possível a grande parte da população ter acesso a esse alimento. Bom, até aqui vocês entenderam como que essa crise começou a corroer um sistema que estava relativamente estável até durante a Alta Idade Média. Outra coisa que aconteceu na Baixa Idade Média foram as cruzadas. Cruzadas foram movimentos militares que tinham como objetivo principal retomar Jerusalém do controle dos árabes muçulmanos. Então eles queriam reestabelecer o cristianismo na Palestina, porque para eles, onde já se viu, para a Europa católica, era um absurdo árabes muçulmanos dominarem a Palestina, região onde Jesus nasceu. Esse era o objetivo principal, mas cada camada da sociedade tinha um objetivo, podemos dizer, secundário, as cruzadas. A nobreza buscava mais terras e mais riquezas na Palestina, porque as terras estavam ficando escassas. Os servos, a liberdade e a busca por uma terra também, nas novas terras. E a igreja queria expandir o número de fiéis para a Palestina. Mas quais foram as consequências da cruzada? O objetivo religioso principal foi fracassado, afinal a Palestina, até hoje, é uma terra majoritariamente de árabes muçulmanos. Porém, as cruzadas foram responsáveis pela abertura do Mar Mediterrâneo, reabertura do Mar Mediterrâneo e a retomada do contato com o Oriente e a cultura clássica de Grécia e Roma, porque o Oriente tinha guardado os elementos dessa cultura que na Europa foram esquecidos durante a Idade Média. Retomaram essa cultura e o comércio foi intensificado. Então, neste mapa, vocês podem ver as cruzadas. Cada linha é uma cruzada, tiveram mais do que 4. E às vezes elas iam por mar ou por terra. Então as cruzadas fizeram com que toda a Europa retomasse contato entre si por terra e reativaram rotas marítimas. Então essa foi a principal importância das cruzadas. Reavivar esse contato da Europa entre si e da Europa com o Oriente Médio, que resultou num dos fenômenos mais importantes da nossa chamada agora Idade Moderna, que foi o renascimento urbano e comercial. O que foi este renascimento? Bom, graças às cruzadas e essa retomada, a intensificação do comércio criou rotas comerciais e feiras que resultaram em novas cidades. Então, o comércio aumentou, a população foi saindo do campo e indo para as cidades. Período marcado por um aumento no comércio e êxodo rural na Europa. O crescimento populacional tinha estagnado no século XIV, mas a população voltou a crescer, porque a peste negra foi superada e com o comércio, com toda essa reativação, a população voltou a crescer. Mas esse comércio pelo Mediterrâneo, que era a rota mais importante, porque era a rota mais fácil, era monopolizado pelas cidades de Gênova e Veneza. Então, aqui nesse mapa, é um mapa do comércio no final do século XV. Aqui nós temos em azul as rotas comerciais hanseáticas, em roxo as rotas comerciais venezianas, tá vendo? Que passava pelo Mediterrâneo.
e em verde as genovesas, que também passavam pelo Mediterrâneo. Todas essas bandeirinhas verdes são centros econômicos italianos. Essas casinhas são as feiras, então vocês podem ver que tinha várias feiras ligando a Europa. E aqui em azul também são outros centros econômicos, então vocês podem ver essa religação da Europa e o monopólio do comércio do Mediterrâneo pelos genoveses e pelos venezianos. Bom, e quais mudanças sociais o renascimento urbano e comercial trouxe? Lembra da burguesia, que eu falei que posteriormente seria formado por aqueles ricos comerciantes? Com a intensificação do comércio, a burguesia se fortaleceu. Então, a burguesia era a classe que tinha poder econômico, mas não tinha o político. Então, o que ela precisava? Ela precisava de um poder forte que garantisse seus interesses, porque qual era o problema da burguesia? Lembra que os feudos eram autônomos e cada feudo criava seus tributos, seus impostos, suas moedas? Isso é muito prejudicial para o comércio. Elas queriam que tributos, impostos e moedas fossem unificados. Já a nobreza, por sua vez, ela estava enfraquecida tanto pela revolta dos servos quanto pela ascensão da burguesia. E ela gostaria que um líder controlasse a situação de instabilidade que elas se viam e garantisse seus privilégios. Afinal, a nobreza recebia impostos, vivia dos trabalhos dos outros e não trabalhava. E qual a solução que a burguesia e a nobreza encontraram? Transferir o seu poder ao rei. Então, a nobreza cedeu sua autonomia ao rei para que o rei garantisse os seus privilégios e estabilizasse a revolta dos servos e a ascensão burguesa. E a burguesia aceitou apoiar economicamente o Estado, para que o Estado criasse uma economia única. Então agora, vocês estão vendo esse gráfico? Eu quis representar tanto a burguesia quanto a nobreza cedendo poder ao rei. Então o que aconteceu? O poder do rei ficou centralizado e ilimitado na mão do rei, que podia criar leis que favorecessem o comércio, já que era o interesse da burguesia, e investir esse lucro do comércio mais forte em seu país em melhorias para o país e em projetos importantes como as grandes navegações. Bom, as grandes navegações, chegamos enfim. Elas começaram no século XV, que é um século em que a Europa já havia superado a crise do feudalismo e voltado a crescer e estava entrando na Idade Moderna. Mas ela encontrou algumas limitações. Quais eram essas limitações da Europa em geral? O monopólio deste comércio era italiano, porque o monopólio italiano da rota comercial do mar Mediterrâneo era deles. Havia uma escassez de moedas de ouro por causa do grande fluxo, e o metal era raro na Europa, porque ele tinha sido bastante extraído, e havia uma necessidade de aumentar o mercado consumidor. Então, as grandes navegações foram uma solução para isso. Porque qual era o objetivo das grandes navegações? Encontrar uma rota alternativa para as Índias, que o comércio principal era feito por especiarias nas Índias, que passavam pelo Mediterrâneo e Gênova e Veneza repassavam para o resto da Europa. Então, eles queriam reencontrar uma rota para as Índias que não passasse pelo Mediterrâneo, isso quebraria o monopólio, descobrir novas fontes de metais preciosos e aumentar o mercado consumidor em potencial. Então, eles se lançaram ao mar. O rei tinha dinheiro e interesse para tamanho investimento, e foi o que aconteceu. Começaram as grandes navegações. No entanto, teve um pequeno país na Península Ibérica que se lançou à frente de todos, e foi Portugal. Mas o que fez Portugal sair na frente se essas necessidades de uma nova rota marítima eram repartidas por todos os outros países na Europa? Bom, os motivos incluem não só a
localização privilegiada de Portugal, na beirada do Atlântico, mas também a sua evolução política precoce desde o século XII, que nós vamos ver através... Desculpa, gente. Que nós vamos ver a partir da Guerra da Reconquista e da Revolução de Assis na próxima parte da aula. Mais um recado para você. Essa imagem representa vários mitos que cercavam a Europa medieval e no início da época moderna em relação ao mar. Eles acreditavam que o mar tinha inúmeros perigos, como monstros muito perigosos, águas borbulhantes, sereias, ciclopes, grandes serpentes marítimas, e eles também acreditavam que a Terra era plana. E se eles navegassem até a borda, eles cairiam e se perderiam. Então, além de limitações técnicas, havia essa limitação cultural. Para o medo, havia um medo muito gigantesco, que é retratado na obra Os Lusíadas, do Camões, que ele retrata a expansão marítima a Portugal e ele fala de todos esses medos. Bom, um recado para vocês antes de terminar essa aula. Quando eu falo país, italianos, vou falar holandeses, eu estou fazendo uma simplificação, porque ainda não havia ideia de países como nós temos hoje, eram reinos, reino de Portugal, reino da Espanha, e alguns países que hoje existem, como por exemplo Alemanha e Itália, eram formados por pequenos reinos e se unificaram posteriormente, quase no século XIX. Então vocês entendam isso como uma simplificação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me contatar por qualquer meio, o que vocês preferirem, eu estou sempre à disposição. E me desculpem por alguma impropriedade dessa aula, por algum erro de gravação. Eu vou tentar melhorar e se cuidem. Eu estou com saudade de vocês e saudade da sala de aula. Fiquem bem e muito obrigada.